Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando o nosso estudo a respeito desse fascinante assunto, o santuário. Nós teremos hoje o estudo relacionado à simbologia do santuário e nós veremos no início do estudo a relevância, a importância para a nossa vida em relação ao conhecimento deste assunto. A base, o fundamento da nossa fé, o alicerce. A gente sabe muito bem que a nossa fé é muito mais ampla do que apenas a palavra crer, né? Deus nos convida para que seja uma fé racional e é nesse sentido que Deus vai compartilhar conosco o seu plano da salvação através da simbologia do santuário, tá bom? Para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer pedindo, clamando a presença do Espírito Santo para que ele guie nossas palavras, ele abra nosso coração, nossa mente. Por favor, irmã Viviane, oremos. Santo eterno Deus, Criador de todas as coisas, ó Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Dá-nos um entendimento, abra o nosso coração, que o Espírito Santo fique conosco e que o Johan possa nos transmitir esse tão maravilhoso estudo, Senhor. Sei que nada merecemos, mas tudo em nome e por amor de Jesus que nós te agradecemos e peço também que nos abençoe, que esse estudo seja muito proveitoso para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, que nós podemos compartilhar tudo isso com eles também. Amém. Em nome e por amor de Jesus que eu te peço, te agradecendo por tudo. Amém. Amém. Muito obrigado. Sejam bem-vindos aqueles que se conectaram agora. Nós vamos iniciar nosso estudo. Hoje nós vamos ver os símbolos, alguns dos compartimentos, todos os compartimentos do santuário, os materiais, alguns deles, mas a maneira de resumo, existem vários e vários livros escritos em relação à simbologia do santuário. Desdobramento do que está no livro de Levítico, Números, né, e Êxodo principalmente. Então, nós não vamos entrar a fundo, como é bem possível entrar, mas para quem não conhece, já será muito bom conhecer os detalhes da simbologia do santuário terrestre, tá bom? Essa figura ilustrativa é para mostrar o que nós vamos estudar. Qual era a cara do santuário terrestre, onde foi colocado no acampamento, os materiais, os compartimentos, um pouco da liturgia diária, liturgia anual, tá bom? E no final do nosso estudo nós vamos ver a relevância e a aplicação, principalmente o que nós podemos tirar para a nossa vida hoje, tá bom? Então, nós vamos para o próximo slide aqui. Então, o texto bíblico que escolhemos aqui para a gente entender o santuário terrestre é o texto que indica que existe um santuário original, um santuário celestial. Paulo, inspirado por Deus no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 e 12, diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, aqui Paulo já identifica Jesus, a Cristo, como um sumo sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, tabernáculo é sinônimo de santuário, não feito por mãos, ou seja, esse santuário não foi feito por Moisés, não foi feito para ser colocado no deserto, né? Esse é o original, aquele que está no céu, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Nós falamos a respeito do único sacrifício e suficiente por nós, realizado por Cristo. E aqui já nos dá a entender muito claramente o apóstolo Paulo de que Jesus, assim como ele morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez e por uma única vez ascendeu ao céu vitorioso, foi coroado e então iniciou sua função sacerdotal dentro do lugar santo. Então, o que nós vamos ver a partir deste versículo, né, será na sequência. Agora, nós voltamos na linha do tempo, né, nós vamos para um tempo muito anterior àquele que Paulo escreveu, e nós
vemos aqui um pedido de Deus feito a Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Então, voltando no tempo, como eu disse, né? Deus está mostrando o tabernáculo original, o celestial, para Moisés, para que ele pudesse fazer em escala e com as dimensões que Deus passasse para Moisés, uma reprodução, um modelo daquele, sabe, tabernáculo original. E para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Uma outra mensagem essencial deste versículo é que Deus deseja habitar no meio do seu povo, ok? Então agora nós vamos entender o que representa o santuário e qual é o seu objetivo. Se é uma intenção divina, com certeza tem um propósito benéfico para os que viveram na época do santuário terrestre e para nós hoje, entendendo o que fazia sentido para o povo de Israel, o que não faz mais sentido para nós, em termos de matar um cordeirinho, etc. Tá bom? Nós vamos ver de que isso não é mais necessário, uma vez que o cordeiro verdadeiro, né, o maior, aquele que tira o pecado do mundo, morreu por nós, derramando seu sangue. Porém, nós vamos ver que esse santuário tem lições ainda para nós, tá bom? Lições espirituais. Então, qual é o objetivo do santuário, neste caso aqui? Como Êxodo mesmo disse, né? Deus tabernaculando, habitando no meio do seu povo. Esse é um dos objetivos do santuário terrestre. No caso, habitando fisicamente através de uma coluna de nuvem que se fazia presente uma vez no ano, tá bom? Então, e de forma espiritual, todos os dias assim que eles orassem, clamassem por intercessão através do sacerdote e do sumo sacerdote. Então nós vamos ao longo da nossa série entender por que também esse assunto do santuário é o fundamento da nossa fé, ok? Porque nossa fé está em Cristo, mas o que Cristo fez por nós é muito mais amplo do que nós imaginamos, ok? E o santuário vai nos ajudar a entender isso. Outra maneira de entender, e eu tinha apresentado esses slides no nosso primeiro estudo, né? O santuário é a escola da salvação. Infelizmente, nós estamos num mundo onde convivemos com o pecado. A morte, doença, fatalidade são uma realidade da nossa existência. Então, é duro entendermos a realidade tal qual ela é se não for revelado por Deus, tanto a origem, existência e qual será o fim destas coisas, né? E a Bíblia revela tudo isso. Então, para que Deus pudesse ilustrar utilizando símbolos do nosso dia a dia, do nosso convívio, ele criou uma escola para nos ensinar como ele vai nos salvar, como pretende transformar nosso ser, nossa mente, para que nós possamos estar aptos a entrarmos nas mansões celestiais, tá bom? Esse é o objetivo de Deus, nos salvar, mas não é um ato onde muitos de nós às vezes imaginamos, né, na nossa falta de conhecimento, não é uma varita mágica que encosta na nossa cabeça e então nós estamos glorificados. Isso vai ocorrer, não da maneira que eu estou dizendo, né? Mas quando Jesus voltar, nós seremos transformados quando formos arrebatados para o céu. Mas até aquele dia, o que precisa ocorrer nas nossas vidas, ok? Nós precisamos não só estudar a escola da salvação, mas colocar em prática as lições espirituais dela. Outro resumo do assunto do santuário seria um mecanismo para ilustrar o plano da salvação. O problema do pecado é complexo, ocupa a terra inteira. Para nós, seres humanos, seria um problema sem solução. Deus sabia que, como ele é onisciente, ele sabia que isso ia acontecer, ele já tinha um plano preparado desde a fundação do mundo, como a Bíblia diz, e esse plano está em execução, de maneira que
a existência do povo de Israel, os evangelhos, a pregação, depois de Cristo ter morrido, os gentios, o evangelho sendo pregado, as boas novas, e chegando até nós, tudo faz parte de uma cronologia da salvação, e hoje nós estamos vivendo numa determinada fase do santuário verdadeiro que está lá no céu. Ok? Então nós vamos entender isso com mais tempo nos próximos estudos. Mas para isso precisamos entender o que é o santuário terrestre também, ok? O caminho de retorno ao Pai. Outra frase que me toca muito, porque se Jesus é o centro do santuário, e de fato é, nós vamos entender isso através da simbologia, Jesus é a ponte, a cruz é, espiritualmente falando, a maneira como nós nos religamos, nos reconectamos, nos reconciliamos com o Pai, com Deus. E isso é uma jornada que leva tempo, precisamos assimilar e entender, tá bom? Outra frase, a forma como Deus demonstra amor, misericórdia e justiça. Como Deus vai resolver o problema do pecado? Como vai ser justo com os ímpios, misericordioso com aqueles que pedem perdão, e como ele vai ser ambas as coisas com todos os seres humanos, tá bom? Porque uma coisa que o inimigo planeja, almeja, é colocar em nós uma um conceito equivocado a respeito do caráter de Deus. Ele nos leva para nós pensarmos que ele é amoroso demais e ele perdoa tudo que nós fizermos, independente das nossas ações futuras, nossos pensamentos. Isso está errado. Um outro conceito que ele pode nos levar a crer é que Deus é implacável, apenas é justo. Eu peco, já está registrando os meus pecados, e então o juízo virá para mim e eu irei para o inferno. É, são duas condições extremas que o inimigo deseja que nós pensemos. Deus é amoroso, misericordioso e justo ao mesmo tempo. E o santuário vai nos mostrar como isso ocorre na prática, quando Deus lida com o problema do pecado e o pecador. Tá bom? Então, esta ilustração, essa imagem é ilustrando um momento noturno no deserto, no acampamento de Israel, e num dia solene, no dia da expiação, Deus se manifestava através de uma coluna de fogo, fazendo-se presente no lugar santíssimo. O povo admirava essa presença através da coluna, porque eles não tinham acesso ao lugar santíssimo. Nós vamos entender isso daqui a pouco, tá bom? Então, o santuário terrestre foi construído para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, ok? E para ensinar, como nós estávamos dizendo, o plano da salvação através de símbolos. Porque esse plano precisa ocorrer em dois níveis. No âmbito mundial, o mundo inteiro recebendo a oportunidade da salvação, e no âmbito local, a minha existência, a minha vida. Como Deus vai lidar com o meu pecado e como Ele vai me transformar para retirar de mim, com a minha aceitação, eu permitindo o pecado dentro de mim, tá bom? Então, essa ilustração também, né, tenta palidamente mostrar como era a manifestação gloriosa, né, da presença de Deus. E nós poderíamos dizer que nenhuma linguagem poderia descrever a glória do santuário, mesmo o santuário terrestre. Imagine vocês, Deus Todo-Poderoso, onipresente, se tornando fisicamente visível através de uma coluna de fogo, porque ele é invisível, porque nós somos pecadores e os israelitas também o eram, de maneira que uma luz se fazia presente num único dia, no dia da expiação, naquele momento, tá bom? Um ser totalmente sublime, todo-poderoso, se reduzindo em escala e em questões até físicas, para que pudesse ser contemplado palidamente pelos olhos daqueles que foram testemunhas naquele momento, tá bom? Nós vamos ver também
Então, que cada móvel do santuário, e esse aqui é uma réplica em escala, no deserto que foi construído ali na Palestina, tá? Cada móvel e objeto tinham um objetivo muito claro, e constituem um pálido reflexo dos esplendores do santuário celestial. Mais importante do que reduzir em escala menor o santuário celestial, Deus tinha o objetivo de ensinar lições práticas de salvação para seu povo, tá bom? Então, o simbolismo do santuário apontava para fases também do ministério de Jesus no santuário celestial, porque o plano da salvação, ele tem um início, um meio e um fim. E essas fases que eu chamei de início, meio e fim, né, recebem outros nomes quando nós entendemos a liturgia do santuário. E se passam justamente pela passagem de Cristo pelos diferentes compartimentos desse santuário. Então, esses objetos por onde ele vai passar, ora como cordeiro, ora como sacerdote e finalmente como sumo sacerdote, vão ensinar doutrinas, verdades fundamentais para que nós compreendamos o plano da salvação, tá bom? E já vou antecipando, o plano da salvação não se limita apenas à cruz. A cruz é o centro, né, da vitória que Cristo forneceu para cada um de nós contra o pecado. Mas o plano da salvação teve início antes da cruz e será concluído depois da cruz, com diversas fases até que Jesus volte para dar o fim a esse plano. Tá bom? Dessa maneira, se esse assunto é tão relevante, tão importante para a humanidade e para nós individualmente, o santuário foi o centro dos ataques do inimigo de Deus, porque o inimigo não deseja que nenhum de nós sejamos salvos, ele quer a nossa perdição. E o santuário vai explicar por que ele deseja que eu me perca, por que ele deseja que você se perca, porque ele vai sofrer algo que o santuário vai ilustrar, tá bom? Quando nós estudarmos o dia da expiação, nós vamos entender. Porque o mais lógico seria, se ele já foi derrotado na cruz, qual a diferença dele ganhar mais ou menos adeptos no seu plano de engano ou levar mais ou menos perdidos? Não faria diferença porque ele já foi derrotado. E, inclusive, o Santoro vai nos ajudar a entender por que que na cruz foi derrotado, tá bom? Então, todas essas perguntas são complexas e o santuário nos ajuda a entender com ilustrações, complementando com os textos bíblicos que estão aí. Então, o inimigo foi primeiro, desviar a atenção do santuário, colocar meias verdades e mentiras completas como contrafação das verdadeiras doutrinas que estão ali no santuário, para que nenhum de nós possamos ter acesso claro à espiritualidade envolvida no plano da salvação, tá bom? Então, um falso plano de salvação foi proposto pelo anticristo, pelo inimigo, para que nós pudéssemos interceder diante de homens, diante de santos, diante de pessoas que morreram e não diante de Cristo, né? Apenas como um exemplo. O sangue, a fé, a graça serão trocados por é, indulgências, confessionários e outras, né? Nós vamos entender muito mais em detalhe todas as verdades para depois entender as contrafações. Então, o inimigo foi muito astuto. Ele criou posteriormente ao plano da salvação o plano dele para que ele pudesse ter sucesso no seu plano de engano. Tá bom? Então, dito isso, a maneira de introdução, nós vamos falar agora do santuário terrestre. Tá bom? Então, nós vamos entender, começar ilustrando aqui, que ele foi colocado no meio do acampamento. Deus pediu e Moisés executou a ordem, de maneira que o acampamento era formado por 12 tribos, e cada uma das tribos era dividida em 4 grupos, de maneira que as quatro tribos líderes, né, eram Dan, Efraim, Ruben e Judá. E cada uma delas tinha 3 tribos que tinham as suas tendas ao redor.
de maneira que com as quatro direções cardeais, leste, oeste, norte e sul, nós temos essa disposição dessas tribos, e aqui o número, mais ou menos, né? Pelo menos o número que conta no censo que era realizado naquela época, no livro do Êxodo, o número dos homens que foram censados nesses grupos, tá bom? Então, o santuário foi construído no centro do acampamento. Uma lição já pode ser tirada desse simples pedido de Deus, né? Deus deseja ser o centro da nossa existência, para o nosso benefício. Se ele não for, nós sofreremos as consequências dessa realidade. O convite é para que nós coloquemos Deus como centro de tudo. Então, quando nós detalhamos um pouco mais, né, como eu disse, 3 tribos para cada direção, nós temos ali Dan, Aser, Neftali, Judá, Issacar e Zebulon no lado oriental, no lado ocidental, Benjamim, Manassés e Efraim, no lado norte, né, como diz Dan, Aser, Naftali, e no lado sul, Gade, Simeão e Ruben, ok? Então, ainda a gente deu um zoom, né? Estamos sobrevoando com o nosso nossa câmera fotográfica por em cima desse acampamento, e aqui nós estamos vendo agora algumas tendas brancas que correspondiam às tendas dos levitas. Havia um grupo de homens da tribo de Levi dedicado ao cuidado do santuário, tá bom? Então, quando nós damos um zoom ainda nessa região, nós vamos ver que os levitas eram formados por mais ou menos 3 famílias principais: os Meraditas, os Gersonitas, os descendentes de Gerson, filho de Arão, e os Coatitas, tá bom? Então, ali ao redor acampavam os levitas, que cuidavam dos materiais, da montagem, desmontagem, traslado ao longo da jornada no deserto por mais de 40 anos, tá bom? E como cuidando a entrada do santuário, né, as tendas da liderança política, militar e religiosa, principalmente do povo de Israel, estavam ali, as tendas de Arão e Moisés com as suas famílias, tá bom? Então, havia uma organização para tudo isso definida por Deus. Então, de maneira que já dentro do que seriam essas colunas, né, que estamos vendo aqui, que vocês estão vendo no meu mouse, aqui nós estamos vendo uma vista inclinada da mesma, né, da mesma planta, e aqui nós vemos colunas cercando o que seria o santuário. E essa parte dentro das colunas se chama átrio. Haviam 2 móveis dentro do átrio, que eram o altar do sacrifício e a pia, né, ou uma bacia de água. E aqui estava o tabernáculo ou a tenda, tá bom? Então, dentro da tenda do santuário, existiam, e aqui estamos dando um zoom novamente, né? Estamos adentrando como se fosse uma maquete virtual dentro desses 2 compartimentos. A tenda era dividida em 2 compartimentos. O primeiro deles, aqui onde está meu mouse, estava a pia, né? E um pouco mais à direita, o altar do sacrifício. Então, aqui havia uma cortina que permitia o acesso para o lugar santo, o primeiro compartimento que está aqui. E um segundo compartimento, né, dividido também por uma cortina, era o lugar santíssimo. O lugar santo tinha 3 móveis. À direita de quem entrava pelo lugar santo, vindo do átrio, estava a mesa dos pães, o átrio e o altar de incenso. Esse acesso feito pelos sacerdotes ao átrio e ao lugar santo ocorria todos os dias. E apenas uma única vez no ano, e não um sacerdote comum, e sim o sumo sacerdote, poderia entrar no lugar santíssimo, local onde estava a arca do concerto, e ali dentro estavam as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, e uma porção do maná e a vara de Arão, tá bom? Essa vara, miraculosamente, né, Deus operou para que uma vara seca de madeira florescesse, de maneira que a família de Arão foi escolhida, né, para poder, neste caso, no início da história do santuário terrestre, Arão ser o sumo sacerdote desse santuário.
tá bom? Então, olhando agora de fora novamente, nós vemos aqui uma outra ilustração, o acampamento onde se encontrava o povo de Israel, o pecador, né? Ele trazia um cordeirinho. Quando ele reconhecia que ele tinha um pecado e ele ia pedir uma intercessão ao sacerdote para que ele o representasse diante de Deus, então o sacerdote entregava um cutelo para o pecador e ele degolava o pescoço do animalzinho, derramando sangue, para esse cordeirinho depois ser queimado. O sangue era depositado num recipiente, e esse recipiente era levado para dentro do lugar santo. O sumo sacerdote o sacerdote lavava suas mãos na pia, e ele depois levava esse sangue para dentro do lugar santo, onde ele oficiava diariamente, usando a simbologia, obviamente, desses três móveis. Ele aspergia esse sangue na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tá bom? Então, todos os detalhes têm uma aplicação espiritual. Aqui também tem uma. O Egito ficava nas costas do pecador quando ele se adentrava no átrio. Intencionalmente, Deus tinha pedido para que fosse montado o santuário desta maneira, para que o pecador soubesse que onde ele estava entrando encontraria o quê? Esperança, futuro, perdão e remissão das suas faltas, e estava deixando para trás a sua vida de escravidão, de sofrimento, de pecado e de ignorância, tá bom? Então isso se aplica para nós. Um dia nós estivemos no nosso Egito, seja ele quando éramos crianças ou adultos, e Deus e a sua graça nos resgatou dali, e nós estamos iniciando uma jornada de conhecimento do amor de Deus e do plano da salvação. Então nós vamos fazer como esse pecador, nós vamos, através do conhecimento do assunto do santuário, entrarmos por esses compartimentos ao longo da nossa série para entendermos o que Deus deseja fazer conosco, tá bom? Nessa jornada. Isso aqui é para ilustrar para vocês, né? Se a gente olhar por cima, retirando as cortinas, retirando do lugar santo, do lugar santíssimo, toda a cobertura, todo o teto, né? E deixarmos acessíveis olhando por cima. Os 6 móveis, né? 2, 1 e 2 no átrio, 3, 4 e 5 no lugar santo e 6 no lugar santíssimo. Nós vemos uma disposição que nos mostra quem é o centro do santuário. E a resposta é evidente, né? O centro do santuário é Cristo. E o caminho de retorno ao Pai, o caminho da salvação, a escola da salvação, o mecanismo que nos ensina tudo isso é Jesus e a sua cruz como principal, né, evento que dá a origem a um processo que vai se completar com o encontro com Deus nas nuvens dos céus, tá bom? Então, Jesus é o centro de todos os símbolos que se encontram no santuário terrestre. Tem muitos detalhes. Aqui, nós não vamos ter tempo suficiente para estudar isso hoje, e a proposta da série é uma abordagem diferente, mas você está convidado para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, do capítulo 25 em diante, o livro de Levítico, a liturgia, os símbolos, os sacrifícios, farinha, animaizinhos, né, cordeiros, pombinhas, em que datas, em quais festividades, em que momento, a preparação do sacerdote, do sumo sacerdote, a preparação e consagração dos israelitas, as festas, tudo isso era um complemento de informações espirituais para seu povo. Então, nós vamos agora percorrer os principais móveis dessa desse santuário terrestre para entendermos as principais lições delas, tá bom? Então, o átrio está aqui apresentado, tanto numa visão ampla quanto numa maquete real que foi construída no santuário. Aqui estão em dimensões exatas, né, reproduzindo o que foi pedido por Deus na Bíblia. O altar do sacrifício e a pia, onde se encontrava água, e aqui uma rampa para acesso do animalzinho para ele ser colocado no altar, para ele ser morto, tá bom? Então aqui nós vemos que no átrio estavam colocadas
60 colunas ao redor do perímetro retangular que separava, né, o acampamento do lugar do santuário. Então, as bases dessas colunas eram de bronze e as extremidades, né, superiores eram de prata. E entre as colunas haviam cortinas brancas, tá bom? Então, o altar do sacrifício, ele era de madeira de acácia, banhado em bronze, ok? A madeira era escolhida, havia uma simbologia, o bronze também, tá? Então, um verso da Bíblia que nos ajuda a entender aqui é Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. O que esse texto está nos dizendo é uma uma maneira que Deus encontrou para que quem entrasse, quem passasse, quem caminhasse ou até passasse correndo pelo santuário pudesse ler, receber uma lição, tá bom? Então, o átrio, ele vai representar para nós e para, naquela época, os israelitas, o que teologicamente se conhece como justificação pela fé. O que Lutero redescobriu, na verdade, que estava escondido, né? O inimigo levou, extirpou a Bíblia durante a Idade Média dos crentes e as pessoas esqueceram que era a salvação única e somente pela fé. Na verdade, é pela graça mediante a fé, não é? Então, nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Não é porque nós pedimos, não é porque nós merecemos, é apenas crendo que nós podemos aceder à salvação. Então, nós somos justificados através de dois eventos que podem ocorrer na nossa vida. O Cordeiro representa Cristo e ele foi morto muitas vezes no altar do sacrifício. Jesus, o verdadeiro Cordeiro, foi morto na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado, seu corpo foi ferido por nós, e é na fé e aceitação desse sacrifício que eu sou justificado, tá bom? Então aqui esse é o encontro com Cristo. E sem eu merecer, eu recebo a sua justiça que cobre as minhas faltas, os meus pecados. O altar perdão, a pia, ela contém água e ela vai representar a água, né, uma renovação de vida. Depois de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós entregamos nossa vida no batismo, nós somos batizados nas águas. Então, isso representa o dia da nossa entrega, que é pública. Assim como no casamento, eu tenho a alegria de dizer para todos que eu desejo me casar com a minha até então noiva, né? Eu tenho a mesma alegria e não tenho vergonha nenhuma de dizer ao mundo que eu aceito a Jesus como meu Salvador, porque ele não teve vergonha de mim e morreu por mim, pelos meus pecados, né? Então, quando o Espírito Santo toca o nosso coração, a gente aceita esse sacrifício e nós falamos ao mundo que pertencemos a ele. Então, esses dois eventos resumem o que se chama de justificação. Um pecador se torna justo. A graça é imputada, é colocada nele e os seus pecados são apagados, são perdoados e ele tem nova experiência de vida para viver na sequência a segunda fase do processo que nós vamos ver quando nós formos falar do lugar santo, tá bom? Então, como eu disse, o processo da salvação não se limita apenas à justificação, mas como nós estamos ainda falando da simbologia, vamos falar aqui das tendas, né, que cobriam, é, a, perdão, dos materiais, das cortinas, né, que cobriam a tenda do santuário, tá bom? A pedido de Deus, eram 4 camadas de cortinas que cobriam o tabernáculo. A primeira era marrom, o material era de pele de texugo. A segunda era vermelha, de pele de carneiro. A terceira era branca, de pele de cabras. E a última era uma cortina colorida, tá bom? Então aqui nós vemos que a última, a mais exterior, era a mais feia,
poderíamos dizer assim, e era mais resistente, que era formada por a pele de texugo, tá bom? Então ela tinha duas funções, era preservar o santuário da intempérie, porque havia muito sol, muita areia, né, tormenta de areia, e também esconder a riqueza e não atrair, não ser centro de atenção das nações inimigas que ficavam vigiando ali das colinas, das montanhas, porque ali dentro haviam móveis que brilhavam, né, eram banhados em ouro, banhados em bronze, etc. Então era coberto por um material não com uma aparência muito boa e muito resistente à intempérie, tá bom? Ali nós já podemos tirar uma lição muito simples, né? Jesus é o centro do santuário e até mesmo os materiais nos ilustram as características de Cristo. Jesus, ele era sem atrativo externo. Poderíamos até dizer de que ele não era atraído pela sua beleza externa. Não sabemos como ele era fisicamente, mas com certeza podemos dizer que a sua beleza era interna, né? Ele era o amor em pessoa, tá? Ele eh, sofria com as intempéries, o sol, o frio do deserto, o pó, ele caminhava com as sandálias, as roupas eram, né, não era um tecido eh, tão suave ou macio como nós temos hoje. Então, a aparência de Cristo, ela não era atrativa. É lógico que ele tinha uma alegria para servir, para ajudar, para curar e sarar, né? Por fora, ele não poderia atrair e não poderia ser atrativo para entendermos a beleza que ele continha internamente, o amor de Deus, né, feito e personificado por nós. Ali nós de uma lição muito simples, né, uma cortina muito feia e porém resistente, Cristo se mostra também dessa maneira para nós. E aí nós podemos tirar algumas lições também para nós, né? Como deveria ser nossa aparência? Se nós aceitamos a Jesus e nós devemos ser seus discípulos e seus imitadores, nós deveríamos dar mais valor à nossa beleza externa ou à nossa beleza interna? Deveríamos cultivar qual delas? Por qual das duas aparências, externa ou interna, deveríamos atrair as outras pessoas a conhecerem mais a Deus, né? Então, será que nós deveríamos ostentar ouro, prata, pedras preciosas por fora do nosso corpo? Ou deveríamos cultivar eh, os frutos do Espírito, né? Um espírito sumiço, abnegados, eh, um espírito de alguém que está sempre disposto a ajudar, a servir, a ensinar, ajudar aos outros, né? Então, sem falarmos nada a respeito dos bons hábitos que um bom cristão deve praticar em relação ao seu estilo de vida, à sua aparência externa, nós já podemos inferir qual é o princípio bíblico que está por trás da aparência externa de um cristão, né? O exemplo de Cristo. Vamos explorar bem rapidamente o texugo. Por que Deus escolheu um texugo, um animalzinho lá do deserto? Porque a pele desse animal ele era muito resistente e ele inclusive, quando mordido pelo leão, o leão não conseguia matar o texugo, porque os dentes do leão não conseguiam penetrar a pele tão resistente desse animalzinho. Então, a sua pele era resistente à mordida do leão. Então, nós podemos também entender, e aí utilizando outra parte da Bíblia, que Satanás é como um leão que ruge. O- Jesus tem um inimigo que posteriormente Pedro dirá que está como um leão que ruge, né, esperando aqueles para devorar. Então Jesus, ele não é derrotado e não será ferido de morte pelo inimigo, né? Que neste caso, ilustrativamente falando, é um leão, ok? Então vejam outra característica desse animalzinho no deserto. Perdão. Ele tinha um outro inimigo que era uma cobra, a serpente, tá bom? Então, no caso da serpente, que era venenosa,
essa serpente mordia o texugo, tá bom? Mas o texugo era resistente à mordida e ao veneno da serpente. Então ele caía, se fingindo de morto, e ele então dava um bote para pegar a cobra pela cabeça e sim derrotar e matar a sua inimiga mortal neste caso, tá bom? Então nós sabemos também, biblicamente, que o inimigo é uma cobra, a serpente antiga, o diabo Satanás. Então apenas, como eu disse, né, nenhuma escolha divina em relação aos materiais deixa de ter uma simbologia relacionada a Cristo e o que ele pode fazer por nós, tá bom? Em relação às cortinas, por exemplo, que se encontravam na entrada do santuário, ela tinha essas cores: vermelho, representando o sangue de Cristo; azul, a lei de Deus, nós vamos ver por quê, né, as cores. Em relação às pedras, né, das duas tábuas da lei; púrpura e violeta, que representam a realeza, tá bom? Formado pela conexão entre o divino e o humano, né? O branco, que representa pureza, né, o caráter santo de Cristo, são ilustradas nessas cores da entrada. Então, quando nós avançamos para o lugar santo, nós podemos inferir que os israelitas, olhando para essas cores e a simbologia, eles entendiam que os seus pecados eram perdoados, que a fé em Jesus poderia ajudá-los a guardar a lei de Deus, e eles receberiam ajuda divina para eles cultivarem e terem um caráter puro e santo. Porque o cordeiro não poderia ser usado como moeda de troca. Ele pecava, ia lá, matava um cordeirinho, ia embora e ele continuava pecando continuamente. Não. A ideia é que o israelita, o pecador, tivesse ciência da consequência trágica do pecado, que é a morte de um inocente, de forma que ele deixasse de pecar com o primeiro sacrifício que ele pudesse fazer. Tá bom? Então, entrando no lugar santo, aqui vemos uma maquete também, nós temos os sacerdotes e o sumo sacerdote entrando ali para oficiar na mesa dos pães, no altar de incenso e no candelabro, tá bom? Uma vista oposta dos mesmos móveis aqui, ok? O que nós aprendemos no lugar santo? Que o sangue do cordeiro que fora recolhido no altar do sacrifício era levado num recipiente para o lugar santo. E esse serviço era realizado diariamente. Qual era a intenção de Deus ao ter pedido isso? Mostrar que o pecado tem suas consequências. E ele gera consequências e gera registro. Por que havia um registro do sangue sendo acumulado na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Porque embora eu possa ser perdoado de um assassinato, as consequências do assassinato ficam, e Deus não pode eliminar essas consequências do meu pecado, né? Hipoteticamente falando aqui de um assassinato. Então aí vai ficar como consequências o quê? A perda da vida de uma outra pessoa, o sofrimento de uma família, eu posso ser levado para a prisão, etc, etc. Então, a noção de responsabilidade dos nossos atos. Deus queria colocar esse entendimento através do fato desse sangue ser registrado, né? Ser colocado nessa cortina. O candelabro, ele vai representar o azeite, né? O Espírito Santo conduzindo, tocando o coração das pessoas e levando elas para Cristo. E esse Espírito fará com que nossa vida brilhe, né? Ilumine em testemunho vivo da mudança que Jesus está fazendo no nosso ser, tá bom? Então, o altar do incenso, era um incenso sendo queimado, né? E subindo como um cheiro agradável a Deus, que representa a oração dos pecadores já perdoados, já justificados, e o sumo sacerdote ou o sacerdote levando esse cheiro, essas orações, para o trono de Deus, para que ele possa nos perdoar, tá bom? Em última instância, Jesus é o único que pode nos perdoar pecados e é o único que pode levar nossas orações ao trono do Pai, ok? Então, aqui nós vemos um texto bíblico que reforça essa questão. Também farás uma mesa de madeira de acácia.
e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Aqui já está descrevendo o móvel que eu ilustrei aqui como sendo a mesa dos pães. Essas molduras, né? Tinha 2 molduras, a gente está vendo aqui uma mais para baixo e uma por cima, representando e sendo em forma de coroa, ok? Ao redor. Por que existiam 2? Né? Porque as 2 representam o fato de Cristo ter usado 2 coroas. Uma, quando ele morreu na cruz, uma coroa de espinhos, e ele hoje o usa, e ele vai mostrar para todos aqueles que forem salvos, inclusive os ímpios, uma segunda coroa, uma coroa de rei, do Rei dos Reis, tá bom? Então, essa mesa ilustra essas 2 coroas que Jesus usou e usará quando ele voltar pela segunda vez, tá bom? Nessa mesa haviam 12 pães. Esses pães representam o número 12 representam as 12 tribos de Israel. E o pão representa o alimento que vem de Cristo, porque ele é o pão da vida, né? Ele mesmo, ao longo da sua vida, ele foi dando sinais de que ele era a personificação de todos os símbolos do santuário. Ele alimentou, né, por 2 vezes mais de 5.000 pessoas. Então, ele alimentava o seu povo, tanto física como e principalmente espiritualmente, tá bom? Então, ali nós vemos Jesus como o pão da vida, alimento diário para nós cristãos, e essa é a aplicação nossa para os nossos dias, e também representa a, a palavra de Deus, tá bom? Então, aqui nós vemos uma dualidade, né? Porque o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, segundo João 1:1, né? E aqui nós vemos a palavra feita matéria, porque ela se tornou uma Bíblia, um livro para cada um de nós. E Jesus estando lá e enviando através do seu Santo Espírito a sua palavra para alimentar o nosso ser. Tá bom? Vamos adiante. Versículo 26 a 29 do capítulo 25. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, oferendas, né? Libações são entregas, oferendas. De ouro puro as farás. Então vejam o nível de detalhe, e por isso que eu disse que nós não estamos entrando com todos os detalhes, acompanhando o texto bíblico, estamos resumindo e ilustrando isso, e você vai poder todos esses detalhes na sua leitura do capítulo 25 do livro de Êxodo e os posteriores chegando até Levítico, tá bom? Quais eram essas libações, essas ofertas, né? E aqui diz: e a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de im, uma medida, né, de volume. Então aqui nós vemos também uma questão da simbologia do sangue de Cristo, né? Quando na Santa Ceia nós bebemos um suco de uva representando o sangue de Cristo, aqui nós temos uma referência ao sangue de Cristo também aqui no vinho, tá? Então, a maneira de resumo, quando nós queremos tirar lições práticas para a nossa vida desses 3 elementos, desses 3 móveis do lugar santo, nós vemos que o pão está sendo representado na mesa dos pães. E o pão de vida que vem de Cristo, né? Porque ele inspirou os seus servos, os profetas, através do Espírito Santo, a palavra de Deus, é um dos pilares deste tripé chamado santificação. Então, nós deixamos para trás a justificação, o altar do sacrifício,
e a pia, e na segunda fase do plano da salvação, na nossa vida, nós passamos para viver a santificação, ok? Então, a palavra de Deus, o pão de vida, a leitura da Bíblia, a nossa devoção, entendemos a vontade de Deus para a nossa vida através da sua palavra, nós oramos a Ele, porque nós cremos nele e nós sabemos que ele nos ouve. Isso é representação do incenso, tá bom? Quando nós temos uma comunhão com Deus, ele nos fala e nós falamos para ele, ocorre um diálogo. E quando duas pessoas dialogam, elas se conhecem, crescem no conhecimento mútuo e elas podem fazer coisas juntos. Neste caso, testemunhar. Quando eu dou testemunho, quando eu ensino a Bíblia para alguém, quando a gente ajuda o próximo, etc., nós estamos dizendo de que essa comunhão, resultado do diálogo espiritual entre Deus e cada um de nós, gera frutos, gera testemunho, gera luz, irradia bênção para outras pessoas, tá bom? Então perdão, percebam que o processo da santificação está baseado em três pilares representados pelas lições que se encontram nesses três móveis. Entenderam? Então aqui eu já vou colocar aqui apenas um exemplo, né? A água, o lava-pés na, na pia, o sacerdote se lavava as mãos, nós, na Santa Ceia, nós lavamos nossos pés, como exemplo que pedido que Jesus fez por nós, né? E nós ingerimos um pão sem levedo para representar o corpo de Cristo também, né? Na Santa Ceia, tá bom? Pela questão do horário, nós vamos interromper aqui, nós vamos dividir esse estudo em duas partes, mas eu queria falar um pouco aqui, para terminar nosso estudo, a respeito desta ilustração. Na semana que vem nós vamos ver o último compartimento, o mais solene dos móveis, né? O mais sagrado de todos os móveis, a Arca do Concerto, as lições espirituais desse compartimento e desses móveis, tá bom? Mas aqui a maneira de recapitulação, para mais do que a gente decorar, saber toda a simbologia, de cor e salteado, que tudo remete a Cristo, etc, etc. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Hum, Se é algo que eu gostaria que você levasse para a sua casa, para a sua semana, para o seu conhecimento, é que nós um dia fomos escravos do pecado. Éramos ignorantes a respeito da graça e da misericórdia de Deus. Esse amor um dia encontrou espaço na nossa mente e no nosso coração. Às vezes a gente fala equivocadamente, né? O dia em que eu conheci a Cristo, o dia em que eu aceitei a Cristo, é, não fui eu que encontrei a Cristo. Foi Cristo que me buscou e me achou. Ele morreu por mim antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu pedir. Quando eu era ainda pecador e ignorante da salvação, ele já tinha provisto salvação para mim. Isso é maravilhoso, né? Então, aqui nós vemos esse encontro feito realidade, né? A aceitação feita pública, a aceitação da cruz do Calvário e o batismo, como eu disse, significam a justificação. Uma justiça é imputada, é concedida sem eu merecer. A salvação, e aí eu queria frisar isso, a salvação não se limita à aceitação da cruz do Calvário e o nosso batismo. Se inicia, na verdade, com esses dois eventos, tá bom? Mas a salvação continua na nossa vida porque quando nós somos batizados, nós continuamos vivendo. Nós vamos ter uma vida na sequência, depois do batismo, e nós vamos para a escola, para o trabalho, nós vamos se relacionar com nossa família, com os amigos, com os vizinhos, e nós, porventura, viremos a cair em pecado novamente. E para que Deus nos ensine a trabalhar o pecado, né? A eliminação do pecado e do hábito do pecaminoso dentro da nossa vida,
Deus criou o processo chamado santificação. Eu, é como se fosse uma escada, né? Eu vou subindo degrau a degrau na medida em que eu recebo, através da leitura da palavra de Deus e da oração, através da comunhão com Deus, eu recebo poder para me livrar do poder do pecado, tá bom? Ainda convivo com um ambiente pecaminoso, num mundo pecaminoso, eu tenho natureza pecaminosa, eu não faço o que eu quero, como Paulo fala, né? E nós devemos falar a mesma coisa hoje como cristãos. Eu não faço o que eu quero, mas eu recebo poder em Cristo, né? Eu posso tudo porque ele me fortalece. Não há nenhuma tentação, nenhuma provação que não venha com a saída. Então vem uma promessa, vem o poder para que com esse tripé espiritual nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tá bom? E aqui cabe também uma avaliação da realidade, né? Muitas das vezes das nossas igrejas. Às vezes nós nos limitamos a falar apenas da cruz, da cruz, da cruz. Não há problema nisso. A cruz é o centro da nossa história, o centro da história do mundo, porque ali o mal foi vencido. Mas nós precisamos falar do que é a santificação, como essa mudança ocorre na minha vida. Muitas das vezes nossos cultos nas nossas igrejas se limitam a aceitarmos a justificação e nós não somos motivados, nós não somos estimulados a ler a palavra de Deus, estudar, nos aprofundarmos para conhecermos mais a vontade de Deus e receber poder da leitura da palavra de Deus. Muitas igrejas entendem de que o encontro no culto, seja ele no domingo, seja em qualquer outro dia, né? Ocorre uma entrega, mas a vida da pessoa, ela não segue uma sequência de maneira que essa pessoa inicie a santificação. Ela vai depois do culto, né, de um oba-oba, pode ser até um show, pode ter luzes, pode ter música, pode ter muita emoção, mas a pessoa saindo daquele lugar, ele se encontra na segunda-feira diante de uma realidade de trabalho, uma realidade dura, e ele se encontra diante de novo das tentações e ele não tem os três pilares que podem ajudá-lo a vencer o pecado, ainda neste mundo e ainda com a natureza pecaminosa. Então nós precisamos entender que o inimigo também nos engana se nós apenas focamos a salvação como um único processo, a justificação. Há quem diga, e em outras comunidades religiosas, de que fomos salvos e estamos salvos para sempre, e nós não precisamos fazer mais nada. Falso. Judas e Pedro representam aqueles que foram chamados para a salvação, e um rejeitou e, inclusive, traiu a Cristo e se suicidou, e outro recebeu o perdão e foi transformado e se tornou o líder da sua igreja, né? Então, nós precisamos entender de que nós não precisamos viver pecando e retornando aos nossos cultos, celebrando a graça, voltando ao pecado, voltando a celebrar essa graça, retornando ao pecado, de maneira que essa graça se torna barata e eu não mudo a minha vida, a minha existência. Essa graça não muda o meu caráter, não muda o meu ser, de maneira que em algum momento nessas idas e vindas para o Egito, idas e voltas para o pecado, o Espírito Santo deixará de falar ao meu coração e eu estarei mais para o lado do Egito e voltando para os meus maus caminhos. Então eu queria que vocês entendessem isso. A salvação vai muito além da cruz e ela é tão maravilhosa quanto a cruz é. E aqui nós temos, como eu disse, né? Jesus não está sentado no trono hoje esperando o dia em que ele vai voltar. Ele está trabalhando pela nossa salvação, tá bom? Com esse pensamento, eu gostaria de convidar a cada um de vocês a aceitar essa entrega, esse sacrifício, o derramamento do seu sangue, mas pedir a Ele poder através da leitura da sua palavra, né, a oração diária e o testemunho para que nós possamos ser transformados dia a dia, conforme o modelo que é Cristo para cada um de nós. Vamos terminar com uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos por esses momentos, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas lições do santuário, pela simbologia,
Obrigado porque o Senhor nos abençoa com tão rico material, tão rico conteúdo, e que isso possa ser compartilhado, que faça sentido na nossa vida e que nós possamos agradecer, colocar em prática e compartilhar também, Senhor. Abençoe cada um dos estudantes que estão aqui conosco, que eles se tornem professores, discípulos, mestres de outras pessoas que carecem desse conhecimento. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.